Alguma vez você já precisou usar o PROC-V e não soube como fazer? Vem comigo que eu te explico. Salve, salve galera! Trunks! Bem-vindos à nossa 10ª aula da jornada 30 por 30. Eu sou o William Reis, do Kings do Excel, e hoje eu apresento para vocês uma das principais funções do Excel, o PROC-V. Nada melhor do que na 10ª aula apresentar a principal função. Bora lá para o nosso exemplo? Bom, já estamos aqui na nossa planilha de exemplo e aqui nós temos a função PROC-V, tá? Sintaxe dela. No caso, o PROC-V é exatamente procurar um valor na vertical, tá? Então, parâmetros, os argumentos dessa função são valor procurado, ou seja, quem eu estou procurando, tá? A matriz tabela, ou seja, onde eu estou procurando, o número índice da coluna, ou seja, a coluna que eu quero que ele me retorne como resposta, a coluna dessa matriz que eu quero que ele retorne como resposta. E procurar intervalo, como eu quero que ele procure esse intervalo. Se é falso, ele vai me trazer a informação exata. Se for verdadeiro, ele vai trazer a informação aproximada. Se eu colocar verdadeiro, ele vai me trazer a informação aproximada. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho uma tabela com os nomes dos principais jogadores, dos maiores goleadores da história do futebol, tá? Cristiano Ronaldo, Pelé, Romário, Gerd Miller, tá? E baseado nessa tabela, eu quero que ele me traga exatamente só as informações baseadas na informação do jogador, ou seja, quem eu estou procurando é o nome do jogador, tá? Então, vamos lá na nossa função. Primeiramente, eu vou criar uma lista suspensa para que quando a gente clique aqui, apareçam as opções de jogadores que a gente tem. Para isso eu vou selecionar a célula, venho na guia Dados, em seguida na opção Validação de Dados, aqui no critério de validação, permitir lista, tá? Deixo habilitado essas informações e a fonte da lista é exatamente o nome dos jogadores que estão aqui, nessa coluna, o nome do jogador. Seleciono, ele automaticamente já trava, né? Ele fixa a coluna e as linhas, tá? E basta clicar em OK, ele já me criou a lista suspensa. Então aqui eu já consigo selecionar todos os jogadores que eu tenho dentro daquela lista. Tá? A partir dessa lista, nós vamos descobrir a quantidade de gols e o país de origem desse jogador. Para isso, vamos utilizar exatamente a função PROC-V. Então, com a célula selecionada, vamos iniciar a nossa função com igual, PROC-V, abro parênteses, ou clico duas vezes na função aqui, ele já abre o parênteses, e ele já começa a me solicitar os parâmetros, os argumentos dessa função. O primeiro parâmetro é o valor procurado, ou seja, quem eu estou procurando. No caso, o nome do jogador que está nessa coluna aqui, nessa célula. Selecionei ela, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Agora vamos selecionar a matriz tabela, ou seja, onde nós queremos essa informação. Tá? Onde nós queremos é exatamente a informação que está aqui, né? Então, as informações da matriz estão aqui. Selecionei a matriz, vou travar ela, apertando F4, travei o número ponto e vírgula, e agora ele me pede o número índice da coluna que eu quero que ele traga. Se eu quero a quantidade de gols,
Qual é a coluna que refere-se à quantidade de gols? A terceira. Então eu vou digitar o número 3, ponto e vírgula, e agora ele me pede para procurar intervalo. Intervalo verdadeiro, caso eu queira uma correspondência aproximada, ou falso, para caso eu queira uma correspondência exata. Na maioria das vezes, do PROC-V, a gente utiliza a opção falso para que ele traga exatamente a correspondência que a gente está procurando, a correspondência exata do que a gente está procurando. Então basta dar 2 cliques aqui, ele digitou já o falso, ou eu posso colocar o valor de 0 também. Ele entende dessa forma. Fecho o parênteses, dou Enter. Pronto. Ele já trouxe que o Romário teve 747 gols. E é exatamente essa informação que a gente tem aqui. Romário 747. Se eu mudar o jogador, escolher, por exemplo, o Pelé, ele já altera automaticamente, trazendo que o Pelé teve 757 gols. No caso, o Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro da história do futebol, 762. Tá? Mesma coisa a gente vai fazer para descobrir o país de origem desse jogador. Então, vou lá novamente, seleciono a célula que eu quero, clico em digito igual, PROC-V, abro parênteses, seleciono o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz da tabela onde eu vou procurar essa informação. Tá? No caso, como o país está na segunda coluna, eu poderia muito bem selecionar somente essas duas colunas. Lembrando que o PROC-V, o valor a ser procurado, ele tem que estar sempre na primeira coluna da matriz, tabela, tá? Se você fizer, por exemplo, a partir daqui, ele não vai encontrar. Se, por exemplo, a coluna do nome de jogador tivesse no lugar da coluna país e o país aqui, e eu selecionasse país e assim por diante, ele não iria encontrar. Por quê? Porque ele necessita que a informação procurada esteja na primeira coluna da matriz que você selecionou. Tá? Então, por isso que o nome do jogador tem que estar sempre na primeira coluna da matriz. Tá? Então, selecionamos a nossa matriz, podemos fixar ela, ponto e vírgula, o número índice da coluna. Agora eu quero o país. O país está em qual coluna? No caso, na coluna 2, certo? Então, eu vou digitar o número 2, ponto e vírgula, e, novamente, defino o que eu quero que ele procure, a forma como eu quero que ele procure, tá? O como eu quero que ele procure. No caso, verdadeiro ou falso. A maioria das vezes sempre é falso, porque a gente quer a correspondência exata. Com 2 cliques em falso, ficou fora, acabei clicando fora, ele já me trouxe a informação. Vejam que automaticamente ele fechou parênteses aqui da minha função. Tá? Então, Enter. Ele já me trouxe que o Cristiano Ronaldo é de Portugal. Vou centralizar aqui os dados para ficar um pouco melhor. Nível, né? Então, Cristiano Ronaldo tem 762 gols e ele é de Portugal. Exatamente a informação que eu tenho nessa tabela aqui. No caso, eu quero saber o Romário. Novamente. O Romário, ele tem 747 e o país de origem dele é o Brasil. Pelé, mesma situação. 757 gols, origem Brasil. E o Miller, eu tenho que ele fez 727 gols e o país de origem dele é a Alemanha. Viu como é fácil utilizar o PROC-V? Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser avisado dos próximos vídeos logo que forem lançados. Ah, não se esqueça de seguir a gente também no nosso perfil do Instagram. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula. Até logo. Tchau!